Agora está na hora de receber mais um professor. Está na hora de receber o professor Zé Moreira. Com as dependências do CETEC completamente lotadas, muita gente, porque o pessoal em casa está assistindo também. É gente por todo o estado, gente que chegou no nosso estado, desde as 5 da manhã a gente está aí recebendo o pessoal. E você que está em casa, gente sentada no colo, mas com todo respeito, não, todo respeito, para as últimas dicas. Eu vi que o pessoal disse, o pessoal está numa pilha terrível, só que em matemática nós vamos precisar se concentrar. Porque não, como é que eu vou dar uma dica, né? O cara, eu dou a dica e o que ele falou, né? Então eu vou precisar, nós vamos nos dar as mãos, como sempre, fazer uma oração forte. E eu quero dizer o seguinte, primeira coisa, ainda mais com a filmagem. Não, por causa que é comprometedor. Se nós chegarmos a dar a dica certa, olha que eu vim aqui aquele dia. Tinha pedido dica online 24 horas. Eu tenho estado, e hoje eu vou estar. Né? É sério mesmo, né? Pode mandar. Mas o negócio é o seguinte, eu preciso que a turma realmente se concentre. E se cair alguma dica, tá? Não vem atrás da Polícia Federal, aquele negócio, porque qual vai ser a dica que eu vou dar? Até pode ser que tenha uma chance de cair, porque eu vou escolher aquelas questões que são tradicionais e que elas, de vez em quando, caem. Então, não é que o cara tenha, de repente, muita certeza que vai cair, mas se cair, né, alguma coisa desse tipo, não vão pensar que né, não vai me mandar, se o cara vem, pois o Zé tem algum acesso à informação, né? Tomara que eu acerte por esse lado, né? Mas, por outro lado, não façam nenhuma delação premiada aí, nem coisa por esse estilo. Então, eu perdi o sono essa noite, uma hora, e me lembrei de uma questão que volta e meia cai. Pode ser assim, eu tentar adivinhar algumas coisas dos assuntos principais. Então, elas assim, um gato e meio come um rato e meio em 1 minuto e meio. Tá? Um gato e meio, 1,5 gato. Não é que eu estou ensinando regra 3 para vocês. É que essa questão, particularmente, ela é famosa. Então, um gato e meio come um rato e meio em 1 minuto e meio. Em quanto tempo um gato come 2 ratos? E aí, lá na hora, já causa surpresa, porque rato e meio, gato e meio, né? Mas pode ser uma máquina que tenha 1,5 kW de potência, essa máquina tem 1 kW, qualquer coisa que realize alguma tarefa. A tendência do aluno não pensar nessa questão é bem grande. Então, mais uma vez eu repito, eu estou escolhendo a questão porque ela é clássica. Não porque ela possa, porque eu quero revisar a regra 3, porque isso aí vocês estudaram. Mas ela é clássica e surpreende um pouquinho. Assim, a olho, o que vocês acham que poderia ser isso aí? Ou é melhor fazer a conta? Então é melhor fazer a conta, porque sempre o cérebro nos trai nessa hora. Tá? Então, vamos lembrar, eu vou realmente baixar um pouquinho para poder haver a concentração. Quando isso aqui, como é que se chama? Como é que é o nome disso aqui? Regra de 3, composta. E aí, como é que eu faço? Quem é que tira time? O quadrinho que tem o X. Tira time, a gente faz umas casinhas assim, né? Dentro de cada casinha eu poderia, se quisesse, fazer o quê? Simplificar. Lembram? Então nós fazemos 2 times. Vai ter o time meu e o time de vocês, como a gente explicou. O capitão o sinal de igualdade é o meio de campo. Aqui nós temos o X, que é o capitão desse time. E quem está no quadrinho com o X é o capitão do time deles. Estão lembrados disso aí? Tá bom.
Então aqui, ó, tá o 1,5, tá? E aí ele vai de casa em casa lá na vila convidar para jogar no campinho que é ali. De cada casinha, qual é a regra? Vai um para cada lado, não pode ir para o mesmo lado. E aí eles disseram assim, esse aqui, eu que quero ir para o time do X, o outro, não, eu que quero, que eu era colega dele, né? Não, então nós vamos decidir comparando as grandezas. Se essas grandezas forem diretamente proporcionais, quem é que vai para o time do X? Direta, diagonal. Então, se a relação entre essas duas grandezas for direta, irá para o time do X quem estiver em diagonal. E se for inversa, irá para o time do X quem estiver lado a lado. Aí a surpresa também é porque é um gato e meio, né? Então é o seguinte, ó, se eu tenho mais gente comendo, vai demorar mais. E a comida, todas as demais situações são constantes, né? Então eu tenho muita gente comendo, mais do que aqui pelo menos. Se eu tenho mais gente comendo, eu vou demorar mais ou vou demorar menos para gastar a comida? Menos. Então a relação entre essa grandeza é direta ou inversamente proporcional? Inversa. E se é inversa, quem é que vai para o time do X? O gato. E o outro vai para o outro time. Estão lembrando? Já aqui, essa história de gato e meio, o cérebro meio se apavora. Aí depois, o X visita esse aqui. Se eu tenho... Aqui, agora essa é a refeição, ó. Se eu tenho só um rato e meio para comer, eu demoro um certo tempo. Mas se eu tenho mais coisas para comer, demorará para gastar isso? Mais tempo. É direta ou inversa? E se é direta, quem é que vai para o time do X? Então aqui vai 1,5. E lá o 2 vai para o outro time. Pronto. E agora é só isolar a incógnita. Como aqui vai, o 1,5 vai passar para lá cortando, nós podemos já cortar um desses aqui. E qual é a resposta? Qual é a resposta? 3 minutos. Essa questão, ela é clássica, por isso que eu escolhi. E ela tem um certo impacto, né? Um gato e meio, um rato e meio, 1 minuto e meio. Tá certo? Ó? Uma revisadinha rápida, então, foi em regra 3. Depois, mais uma coisinha bem rapidinha, assim, que eu não vou nem fazer continhas, mas se cair, vocês ficam orientados. Que é a relação entre o MMC e o MDC. Tá? Sempre que eu tenho dois números A e B, por exemplo, qual é o MMC entre 4 e 6? Mínimo múltiplo comum entre 4 e 6, qual ela é? Estão fazendo que não sabem para que é 12, bom, tá. E também, qual é o maior número que divide, sei lá, o 8 e o 12? Qual é o maior número que divide o 8 e o 12? 4. Então, o MMC entre 8 e 12, o MMC... eu tinha pedido do outro, né? Tá, mas tudo bem. Qual é o MMC entre 8 e 12, já que eu fiz agora isso? Mínimo múltiplo entre 8 e 12. Qual é o MMC entre o número 8 e o 12? A gente capricha, a gente se dedica. Então, isso aqui, né? Isso aqui nem precisa revisar, mas é porque vocês ficaram me olhando. Né? 8 por 2 dá 4, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 2 dá 1 e por 3 dá 1. Qual é o MMC? 24. Então o MMC é 24 e o maior número que divide eles dois, qual é que vocês já me disseram? 4. Então, irmãos, fiquem sabendo que o produto dos números é igual ao produto do MMC entre esses dois números pelo MDC entre esses dois números. Ou seja, um número é 8, o outro número é 12. E isso aqui dá 96. O MMC é 24 e o MDC é 4. Quanto é que isso aqui dá? 96. Como é que poderia cair na prova? Dessas 4 informações, eles vão dar 3, e aqueles não derem, tu vai descobrir.
Só que quase sempre os probleminhas a gente faz só de MMC ou só de MDC. Então aqui nós estamos dizendo que é possível também que eles façam essa relação entre o MMC e o MDC. Então, eu falei hoje, até amanhã vocês não vão esquecer, certo? Então esta é a relação entre o MMC e o MDC, tá certo, pessoal? Pode copiar, vou apagando. Bom, vai cair uma, pode cair uma dessa parte, pode cair uma de RD3, como já falei. Divisão proporcional vai cair? Vai cair? Vai cair. Se cair daquelas que a gente falou em aula, que era com 3, tudo ali, tem aquele roteiro normal. Mas nós vamos tentar fazer um atalho, né? Digamos que é para dividir lá 120 processos de 2 servidores do Tribunal Regional do Trabalho. É assim que eles vão falar? 120 processos. Mas eles vão dividir esses processos entre si em partes inversamente proporcionais ao tempo de serviço no TRT, que um tem 3 anos e o outro tem 5 anos. Além de tudo que a gente falou no curso, quando for apenas 2 servidores e for inversamente proporcional, em vez de fazer todo aquele processo de inverter, se tiver que tiver o MMC, tira, né? Então basta tu fazer assim, ó, trocar de lugar. Então esse cara aqui, que é o A, sei lá, o antenor, e esse aqui que é o Betinho, né? Então, o antenor que tem 3 anos, esse que vai vir para cá, então o Betinho vai receber proporcional a 3, e aquele lá, já que o B é 5, mas aí o A que vai receber 5K. É só trocar de lugar assim, consegue acompanhar? E aí faz pelo processo comum, que é a soma do que cada um recebe, 3K, vamos fazer pela ordem, né? Esse aqui é o A. 5K mais 3K é igual a 120. Sempre lembrando que agora, embora o A tenha 3 anos, esse aqui vai receber proporcional a 5 e esse vai receber proporcional a 3. Então é só fazer. Tem chance de cair? Sim. Porque eles fazem aquela questão, parece que é para te apavorar, mas na verdade tem sempre um atalho. Se ao ler a pergunta vocês acharem assim, mas isso aqui eu vou demorar muito, deve ter um atalho. Porque a FCC, ela quer ter, ela faz assim, e o cara geralmente na primeira, bom, a primeira é D. Entendeu? A primeira é D. Ou tu sabe, ou senão tu marca D mesmo. Porque na letra A, bom, se bem que as provas elas são variadas, né? Tem mais de um gabarito. Mas a primeira eles já gostam de fazer para que o cara, para render o curso, que é ganhar o tirão. Entendeu? Ganhar o tirão significa que ele fala, e o cara já se apavora. Se vocês vão ficar bem assim. Entendeu? Porque ganhar o tirão é como no gaúcho, né? O gaúcho, ele laça o touro. O que é ganhar o tirão, sabe? Ganhar o tirão é o cara. Como é que o gaúcho laça o touro a campo? O touro vai arrastar o gaúcho. Então o que o gaúcho faz? Quando ele laça o touro, ele se atira no chão com toda a força. Aí o touro diz, ele é mais forte que eu. E para, é assim, é. Então vocês não podem perder esse tirão para a prova, então vocês vão ficar tranquilos, né? Se tiver que não fazer a primeira, não faça. Já. O cara com 5, azul. Eu não tenho, eu sou do Armo lá de Livramento, não sou do Grêmio, não sou do Internacional, acho que é provocação. 5. Mas então agora como é que eu faço? Me liquidar? Bom, para um pouquinho que eu tenho que dar as questões. Quando nós temos uma torneira enche um tanque em 3 horas, a outra enche o mesmo tanque em 4 horas, e aí um ralo esvazia o tanque. Pode ser para tanque, pode ser para fazer o mesmo serviço, certo? Então a dica é a seguinte. Aqui você sabe terminar, né? Tem mais dicas no CETEC.net, que eu filmei a questão que vai cair, inclusive. Tá assim, ó. Então, se uma torneira enche um tanque em 3 horas, e a outra enche um tanque em 4 horas, e um ralo esvazia o tanque em 2 horas, então o tempo de tudo isso funcionando junto, ou seja, 2 enchendo e 1 esvaziando,
O tempo total é calculado assim, ó. O inverso do tempo total é igual ao inverso de uma torneira, mais o inverso da outra. E se tem alguma que esvazia, é negativo. Por exemplo, nesse caso, uma enche um tanque em 3 horas, faz 1/3. A outra enche um tanque em 4 horas, 1/4. Menos 1/2. Tempo para encher e negativo no tempo para esvaziar. Certo? E depois tu só vira dos dois lados. Bom, aqui fazer essa continha não tem problema nenhum. Estou apavorado. Como é que eu vou vir para dar as dicas tudo da prova? Vamos aqui. O que eu posso falar? Mas tá. Então é o seguinte, ó. Nesse tipo de questão aqui, se eles disserem assim, o A leva X horas a mais que o B. E considerando que... Desculpa. O A leva 6 horas mais que B. Atenção, essa dica de interpretação de texto é para que vocês tenham uma boa interpretação. Aí diz que o mais lento leva X horas. Preste bem atenção. Eu preciso de concentração nessa hora. 2 pessoas capinam uma lavoura, fazem um serviço. Uma delas leva 6 horas mais que o B, vai dizer o texto. O mais lento leva X horas. Então, qual é a expressão, chamando de T, o tempo que eles fariam juntos esse serviço? Qual é a expressão que seria a solução? Eles não vão pedir que vocês resolvam, só que indiquem qual é a expressão que mostraria o caminho da solução desse problema. Então, o tempo juntos é 1/T, é igual à soma dos inversos que cada um demora, certo? O que eu coloco aqui? 1/Q mais 1/Q. 1/X, porque um leva X horas e o outro X mais 6. Foi bom terem vindo na pré-prova. Olha só, não se esqueça que eu passei todo o curso dizendo que o problema é a interpretação. Então a banca induz vocês dizendo que um vai levar 6 horas a mais que o outro. Mas aí, quando vocês escolhem quem é X, aí tu escolhe, X é a idade do pai, X é a idade do filho. Mas aqui a banca escolheu que o mais lento leva X. Esse é o mais lento. O mais rápido vai demorar mais que isso ou menos que isso? Menos. Por isso que seria X menos 6. E eles só vão cobrar a questão sem precisar desenvolver a conta, entendeu? Então, o que eu tenho para dizer para vocês, já que eles me fizeram o sinal? Primeiro que eu tenho ali as questões que nós podemos, né, negociar ali, tal coisa, né, dependendo. É a interpretação. Nós não passamos o tempo todo dizendo que tem que ter cuidado com a leitura. Então, quando eu não sei alguma coisa, eu chamo de X. Mas, nesse caso, eles me determinaram quem era X. Então, por isso. Então, o que eu diria é o seguinte. Depois que terminar aqui tudo isto, o que vocês vão fazer? Tem que chegar em casa e estudar, né? Não. Bom, eu não sou obrigado. Eu vou dar a minha... Quem for o brasileiro, que me siga. Então, o que vocês têm que fazer hoje de tarde? Pular, saltar, andar de bicicleta, correr. Não, mas pegar sol, né? Pegar sol, pegar ar. Por quê? Porque aí tu vai dormir bem de noite. E dormindo bem de noite, tu vai ter um sono reparador. Não adianta ficar nervoso agora. Nessa hora, agora, relaxa e vai... Entendeu? Então, eu faço, essa dica é algo assim que eu faço com toda a sinceridade. Sair por aí, correr, o dia tá bacana, né? Cansa bastante, mas tem que ser do ar livre. Se tu quer alguma coisa mais indoor, faz exdoor, tá? Até essa coisa que o Leandro disse que não sabia mais, que não se lembrava, não sei o quê. Não, ninguém se lembra mais. Não sei o que era lá. Então, aí é o seguinte, ó. Depois, e aí dorme bem.
Não come muito pesado, uma saladinha, mas amanhã é bem alimentado. Tem cara que quer que o cara faça também jejum para não fermentar. Não, come bem amanhã, um bom café. Entenderam, irmãos? Então, assim, como é que está o nosso tempo? Estourou já? Bom, então é o seguinte, quem quiser saber mais detalhes, entre em contato, estaremos online, aqui via CETEC.net, via os caras do Facebook, todo mundo que tinha dito, e veio o Paulo de lá. Agora eu fiquei pilhado, aquela hora nós tínhamos que ter concentração. Não sei se entenderam alguma coisa, mas quem perseverar até o fim será salvo.